Olá, bem-vindos ao podcast Tomando Posse da Unção. Hoje eu estou aqui com a dona da produtora, Joana Marques, minha amiga, irmã em Cristo, uma mulher de Deus. E é um prazer tê-la no meu podcast, Joana. Eu me sinto honrada. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Zezé. Sabe que eu sou fã do seu trabalho, acompanho tua história, tua vida, e é uma honra estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui no teu podcast. E fique à vontade para perguntar o que quiser. Estou aqui para falar o que você perguntar aí. Tá bem, pessoal, vou perguntar tudo. Não fique nervosa, viu, Zezé? Não, Pode ir, não, solta aí, pergunta não tudo. vou ficar, não. Eu queria saber um pouquinho da sua história, como que você chegou até Portugal? Bom, eu vou contar um pouquinho baseado tanto na minha história, na minha vida pessoal, quanto na vida profissional e também entrando para a vida, né, cristã. Resumidamente, porque não dá para contar aqui tudo, Sim, mas resumidamente, os planos de Deus sempre, né, a gente sempre é direcionado pelos planos de Deus, tem os nossos planos e os planos de Deus. Mas vir para Portugal não foi um plano de Deus. Foi um plano que eu tracei, que eu desenhei, mas que o Senhor aprovou. 2 amém. dias antes da nossa viagem, a gente esteve na casa de uma amiga que não queria que a gente viesse para Portugal e dizia, não, vocês não têm que ir, vocês têm uma vida legal aqui, né, organizada, trabalho, essas coisas. E ela não se conformava que era para a gente vir para Portugal, e ela convidou uma missionária que não me conhecia, que não sabia nada, e a missionária começou a entregar lá os mistérios e disse Eita, que glória. me chamou e disse, olha, eu vejo uma mala, eu vejo você cruzando o oceano, eu vejo você em outros países. E começou a entregar ali, foi muito genuíno, porque ela confia muito nessa missionária, eu não a conhecia, e ela também, de fato, não falou nada para aquela missionária. Quando a missionária me entregava essa profecia, ela chorava. E a Porque missionária ela, não te conhecia? não, nunca nem ouviu falar do meu nome, mas ela convidou ela exatamente porque ela diz, Joana, eu confio muito nessa missionária há muitos anos, né? Ela falando Mas depois Deus, daquele momento. mas Deus que estava nela te conhecia Isso. muito bem, né? Pois é. Então, assim, ela revelou e ela não queria que eu viesse embora, né? A gente tinha muitos projetos na igreja, projetos também no mundo secular, enfim. Então, eu sempre costumo dizer, porque a gente ouve muitas pessoas dizer, eu vim para Portugal porque Deus mandou. Não, Deus aprovou a minha vinda para Portugal. Foi uma decisão vir para Portugal. Uma decisão. Eu decidi que não queria mais viver após minha faculdade, disse, não quero mais viver no Brasil. E viemos para Portugal. Meu esposo veio primeiro, com 3 meses. Terminei minha última prova numa sexta-feira. Na segunda-feira eu estava dentro do avião vindo para Portugal, com meus 3 filhos. E começa aqui a minha história. Quando eu entrei e eu sempre fui da área corporativa no Brasil, trabalhei em muitas empresas privadas. E nos últimos 2 anos, antes de vir para Portugal, eu estava me desligando dessas empresas e entrando para a área do audiovisual. Aí comecei fotografando os amigos da faculdade, né, as meninas que estavam grávidas, aí foi começando ali, né, o interesse, porque todo mundo disse, Joana, você faz uma foto muito bem, não sei o quê, telemóvel mesmo. E começou ali, né, e quando já estava trabalhando, já estava rentabilizando aquilo que eu fazia por amor e tudo, e quando eu vim para Portugal, eu disse, eu quero ter a oportunidade de viver de fotografia em Portugal. E entrei profetizando isso. Tem uma foto minha que eu uso na minha história, e quando eu palestro, quando eu faço workshop, eu uso muito essa imagem, porque eu acredito muito que os planos que a gente faz para nós e a gente coloca nas mãos do Senhor, eles são realizados. E eu entrei em Portugal na imigração com a minha câmera e profetizando, eu passando e profetizando, Senhor, estou entrando nessa terra, mas eu quero viver daquilo que o Senhor me determinou a fazer. Eu amo o que eu faço, né? E era aquilo naquele momento. Então eu entrei e não foi exatamente aquilo que eu imaginava. Foi uma realidade totalmente diferente, porque no Brasil a gente consegue realmente, né, ter várias vertentes, consegue sair de uma profissão para outra, migrar muito rápido e ter bons resultados. E aqui não era assim. Eu precisava conhecer a terra. E começou assim, quando cheguei, profetizei que eu ia trabalhar com fotografia e comecei realmente trabalhando, mas fui para muitos trabalhos informais. Tive que abrir mão de coisas que eu não fazia no Brasil e fazer aqui. E nesses trabalhos informais eu sempre chegava apresentando meu trabalho. Eu ia trabalhar com o meu uniforme, né,
E já tinha... Na verdade, no seu interior, no seu espírito, você já tinha tomado posse Sim, daquilo que você queria, né? exatamente. Você já visualizava o lá na frente, né? O Exatamente, eu futuro. visualizava. Sim. Eu visualizava não o que eu vivo hoje, eu visualizava até menos. É Mas sempre eu assim, tinha uma visão daquilo que o Senhor queria para a minha vida e do que eu buscava todos os dias. porque Deus surpreende, né? Surpreende. E o Senhor foi surpreendendo dentro daquilo que eu fazia todos os dias. E quando eu comecei, todo o meu trabalho era na igreja, Zezé. Eu não tinha tinha vindo com o computador, não era muito bom para tudo que eu estava fazendo, então eu usava o computador da igreja. Pastor, posso usar o computador da igreja para me editar umas fotos? Eu ficava lá até altas horas editando no computador da igreja. Aí tinha que apagar, porque era fotos de grávidas, algumas fotos, né, mais sensuais das grávidas, mostrando a barriga. Então eu editava, entregava para o cliente e apagava, porque não podia ficar no computador da igreja, né? E o pastor liberava ali para a gente usar, trabalhar. Então, esse meu processo inicial foi um processo de muita resistência, sabe? Eu passava por muitas lutas, muitas batalhas, mas eu entendia e eu sabia que aquilo fazia parte de um processo que eu precisava passar. Foi assim Você muito... tinha esse discernimento, Deus te dava esse Tinha discernimento. todo momento, Zezé. A todo momento. Eu trabalhei muito tempo nos jardins em Lisboa. Então, mesmo que eu tivesse outros compromissos, mas eu sábado e domingo eu estava no jardim. Eu não saía do jardim, era o meu ponto de partida. Às 8 da manhã estava eu saindo de casa com a minha malinha no jardim. Um fim de semana era Jardim da Estrela, outro fim de semana era Jardim de Belém, e eu ficava ali, eu marcava 4, 5 grávidas no dia e fotografava. E eu tenho clientes desde aquela época até hoje. Então, assim, eu acho que não existe coisas fáceis, né? Mas quando a gente determina onde a gente quer chegar, a gente consegue chegar. Eu não estou nem na metade do caminho ainda, mas eu não estou parada e eu sei que, junto com a minha equipe, junto com as pessoas que andam comigo, a gente vai sim conseguir alcançar aqueles resultados. Amém. Eu glorifico a Deus pela vida da Joana, né? Por ter conhecido, né, essa mulher de Deus e a bênção que ela é. Ela fez a capa da minha música com alegria e ficou assim linda. Eu amo aquela capa porque ficou muito mesmo a minha cara, né? Feliz com isso. E eu fiquei muito feliz porque foi feito o trabalho aqui, né? E depois, um ano depois, venho eu aqui trabalhar no espaço aqui da Joana, na produtora dela. E para mim eu tenho orgulho de ti, Joana. Tenho orgulho de saber e conhecer a mulher que você é em Deus, porque eu sei que você trabalha muito, mas você também faz alguma coisa na igreja, né? Você sempre ajuda, né? Sim, Está sempre com o seu pastor, perguntando o que eles precisam. é Conte um verdade. pouquinho disso. Eu trabalhei na liderança das irmãs durante 4 anos. Foi um momento maravilhoso na minha vida, porque quando eu saí do Brasil, eu estava trabalhando com os jovens. Então, um dia eu saí, como eu disse no início, eu fiz a minha última prova numa sexta-feira. No sábado foi a minha despedida do ministério, porque eu liderava todo o departamento de jovens do ministério. Então, no sábado foi a minha despedida lá, os pastores fizeram. No domingo eu estava descansando, organizando as malas, e na segunda-feira eu estava embarcando para Portugal. E quando eu cheguei, foi um turbilhão de coisas na minha cabeça. Mas logo eu percebi que eu precisava me dedicar um pouco à obra, sabe? Assim, porque era muita correria, Zezé, era muita correria aqui quando eu cheguei, colocar os meninos na escola e uma série de coisas. E eu disse, olha, eu tenho que desacelerar um bocadinho, porque a gente não adianta correr atrás de muitas coisas, né? Então, eu precisei desacelerar um bocado e focar nas coisas do Senhor, fazer o que eu já fazia. E liderei as irmãs por 4 anos. Com 4 anos, eu entreguei o departamento das irmãs. E foi uma honra, porque as irmãs diziam, Ana, você não pode sair. A gente fazia muitos eventos, tinha muita comunhão com Deus, era muito, muito bom. Foi uma fase maravilhosa da minha vida, essa responsabilidade a qual os meus pastores me deram. E fiquei 4 anos ali com as irmãs. Então, quando eu entreguei o departamento, o pastor disse, não, mas eu tenho que deixar alguma coisa com você. Meu Deus. Falei, meu Deus, mas eu estava porque um turbilhão de trabalhos, de compromissos e responsabilidades, né, na área profissional. Ele disse, não, você vai ser secretária. Vai ser minha secretária particular e secretária do ministério. Então, nós temos 7 congregações e eu, pela misericórdia do Senhor, faço toda essa parte administrativa do ministério, né, junto com todo o corpo administrativo. E estou nessa missão aí, embora algumas falhas, porque o trabalho é bastante,
mas busco sempre estar ao lado dos meus Sim. pastores, que são bênção na minha vida, Amém. fazem parte da minha história aqui em Portugal, e são pastores que, se eu ligar 3 horas da manhã porque eu preciso de alguma Que coisa, bênção. 3 em 1 eles já estão na minha porta. Que Então, maravilha. realmente, eu sou muito grata pela vida deles. Inclusive, a pastora Simone esteve aqui também no nosso podcast, teve o pastor Raimundo, né? E foi uma bênção, né? Eles E são... são os amores, são, é, são, são pastores natos mesmo, aqueles pastores que pegam a ovelha, põe no colo, aí tira os carrapichos, deixa Tira a ovelha tudinho. limpinha, E ele, acompanha eu mesmo. chamo ele de Jesus Pretinho, porque ele realmente carrega a imagem de Cristo. Você vê nitidamente o Espírito de Deus na vida dele. Amém. E é isso, assim, é incrível porque eu já tive muitos pastores e eu sei denominar cada tipo de pastor e foram bênçãos na minha vida. Tem pastor Amém. que sabe administrar muito bem um templo. Nós tivemos um pastor, o pastor Elias, um abraço, pastor Elias, um amigão, teve Deus agora na abençoe. Itália. Ele é uma bênção na nossa vida. O pastor, ele é um excelente pastor, um homem de Deus, mas ele tem um dom que é de fazer a igreja crescer. Glória a Deus. Fazer com que as pessoas elas entendam o verdadeiro sentido de ser dizimista fiel. Sabe? Que bênção. Ele enche a igreja, um pastor Que bênção. administrativo. Nós tivemos pastor que era bom em reformar a igreja. Sabe? Tem aquele dom de fazer as coisas Sim. acontecer. Então, cada pastor, você entende o que é que eles fazem de melhor. O meu pastor, Raimundo, é o pastor do amor. Eita, É glória. impossível. Eu lembro de uma cena, Zezé, para contextualizar aqui, meu esposo veio 3 meses antes. E quando a gente nunca tinha ficado longe tanto tempo. E nesses 3 meses, ele muito triste, porque eu não estava aqui, sabendo que eu tinha que terminar o processo da faculdade, mas pronto, 3 meses era muito tempo para esse tempo que a gente nunca tinha se afastado. E ele chorava, e o pastor Raimundo pegava ele e falava: meu filho, vou levar você num lugar onde não tem como ter tristeza. Ai, meu Deus, que bom. Colocava o Alex no carro, colocava uma música de umas levitas angolanas, que são bem Eita, animadas, glória. e levava ele para o Corte Inglês, levava ele para o Ai, shopping. que bom. E aí a Leila, olha aqui, ó, isso aqui onde sua esposa chegar, você passear com Ai, ela que no coisa shopping, as linda. crianças você vai levar ali naquela loja, e levava ele sempre para esses lugares. Então assim, o Sim. pastor Raimundo é aquele que entende o momento e sabe como fazer você, sabe, mudar o teu pensamento Deus. naquele momento, te acolher, te abraçar, se é para levar você num café, se é para atender sua necessidade física, emocional, financeira. Então ele está sempre do nosso lado em qualquer momento. Então, é uma Eu coisa... conversei com a pastora Simone, a pastora Simone não é diferente. Não, é Eu igual. conversei com a pastora Simone, eu precisei falar com ela um outro assunto secular, e de repente, quando eu vi, eu já estava envolvida com a pastora Simone e já estava envolvida falando, ela pregando e a gente falando do reino, como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo, né? É E incrível. eu falei, meu Deus, e quando ela chegou para fazer o podcast, eu falei, meu Deus, que pessoa que eles são. Eles são mesmo uma bênção, uma São uma bênção. bênção. E estão comigo assim, Zezé, em todos os momentos da minha vida. Qualquer processo, qualquer passo que a gente vai dar, qualquer passo que eu vou dar, se eu for contratar alguém, eu tenho que falar com ele. Se eu for fazer alguma reforma, todas as reformas daqui do estúdio tem meu esposo e o pastor Raimundo. Isso, Todo, em sabe o que tudo, eu em falo? Isso tudo, não em é dar tudo. satisfação, gente. Isso é honra. É honra. Você Eu honra não tenho seus como pastores. não passar, porque o pastor Raimundo tem uma experiência em todas as áreas da vida, Zezé. Não tem Amém. nenhum problema que eu passe, que eu chegue para ele para contar, pastor, preciso estar acontecendo isso, e que ele não tem uma palavra Ai, glória a direcionada Deus. da parte de Deus. E se a gente não fizer conforme ele fala, pode ter certeza que vai Ai, dar Deus me errado. livre. É melhor obedecer do que Melhor sacrificar. obedecer. Então, é isso. Acho que é bom a gente ser direcionado, né? Ter um pai espiritual Amém. é muito bom. A gente tem tantos mentores. Eu gosto sempre de investir na minha vida, né, profissional, e estou sempre tendo mentores onde me direciona também, Amém. né, na vida profissional. E eu acho que ter um mentor espiritual também acho que é importante. Amém. E você ainda estuda, Joana? Faz curso? E muito. Ano passado A gente olha assim, a Joana é uma empreendedora, ela já tem a empresa montada, então tá tudo bem. Como se quem dissesse assim, não precisa estudar. Precisa sim, né, Joana? Eu amo estudar, Zezé. Sempre foi algo que eu priorizei na minha vida, estudar. Sempre. Às vezes eu estou conversando com alguém, a pessoa diz, eu fiz isso. Eu já fiz. Eu já toquei violino. Eu já fiz
já é tanta coisa, Meu assim, Deus, que tanta bom. coisa, porque eu não perdia todas as oportunidades que me Que tinha, bom. eu fazia. Tipo, quando eu comecei a entender que você juntar experiências de estudo ou de buscar coisas diferentes agrega a nossa vida, eu fui só juntando. Então, e é Que usado em algum bênção. momento da vida. Então, assim, eu não sei viver sem estudar. Todos os dias estou buscando alguma Que coisa. bênção. Hoje eu estudo realmente tudo voltado à minha vida profissional. Eu gosto de ter expertise naquilo que eu vou fazer, ter domínio, saber falar sobre aquilo, ter coerência quando eu vou Sim. falar. Então, eu busco profundamente entender sobre aquilo que eu vou apresentar, seja numa reunião ou com um colega que eu esteja passando alguma experiência. Eu gosto de ter domínio daquilo que eu estou falando. Então, estudar, eu acho que é o que está movimentando a nossa mente Que todos os bom. É. dias para ter, né, criatividade, para fazer coisas diferentes. O mercado, essa minha área principalmente é uma área que todos os dias é coisas diferentes, pessoas com uma linguagem diferente. Então a gente precisa estar se adaptando, né? O ano passado foi um ano desafiador para mim porque eu tomei uma Uau. decisão de migrar, né? Embora eu já estivesse fazendo o que hoje eu faço, mas não de forma Sim. direta, uma forma indireta, com o trabalho, porque eu trabalhava mais na área da fotografia em si. Então, muitas outras coisas aconteciam, mas o meu olhar estava voltado para a fotografia. E as pessoas que caminhavam comigo foram me trazendo essa clareza do negócio e quando eu vi, Amém. outras coisas estavam acontecendo. Então, eu de fotografia, comecei a dar workshop, comecei a Ai, que falar bênção. mais sobre o meu trabalho, a minha expertise, e fui estudar programação. Porque era algo que os meus clientes também já começavam a pedir e a solicitar, e eu, tipo, eu não tinha muita noção do que era. E era muita coisa. Eu não posso nem me chamar ainda de uma programadora, porque é completamente um universo extremamente desafiador. Mas eu disse: olha, eu não via ninguém da minha idade fazendo programação. Na sala, Meu todo mundo Deus. era 18, no máximo 28 Meu anos, Deus. não tinha ninguém assim com mais de 30. Falei, gente, não é possível. Eu, na casa dos 40, Ai, meu vou fazer Deus. programação. Mas eu falei, vou. Mas não tem idade, Não né? tem idade. A minha cabeça falava Aprender. assim: eu quero, eu consigo. Porque realmente é números, é código, é uma coisa brutal. Então, eu disse assim: olha, eu acho que não existe, não existe. E o professor, ele falava, né, do Porto, ele dizia assim: Joana, não existe idade. As pessoas colocam limite quando querem fazer alguma coisa. E é muita verdade, porque na faculdade tinha pessoas lá, Zé, com 50, 60 anos fazendo Eu faculdade. Eu falava, acredito. tipo, não Eu tem idade acredito. quando você quer É, não conquistar tem, alguma não coisa. tem, Então, não o ano tem. passado foi um ano que eu desliguei realmente, né, diretamente da fotografia, dessa parte. E, né, claro, continuando fazendo, como você já teve aqui há anos, você vê, né, minha equipe sempre Uma todo muito, bênção, muito bem graças a Deus. preparado e qualificado para fazer aquilo que eu fazia. E pronto, foi isso. Eles conseguiam dar conta de todo o trabalho e eu fui realmente focar na programação. Então, hoje é uma área que eu já atuo, já consigo, né, trazer bons resultados aí para os meus clientes. E é isso. Muito bom. Estudando sempre, todos os dias, todos os dias. Às vezes eu fico até 3 horas da manhã, Zezé, estudando. Meu Deus, Joana. Meu marido fala, Joana, pelo amor de Deus, Vai desliga um dormir. bocadinho. Eu falei, eu tenho que. Até quando eu acabar de entender isso aqui, e às vezes é Meu uma coisa Deus. pequena, mas eu tenho que passar por vários processos para entender uma única coisinha ali, eu preciso. E eu fico, estudo bastante, sempre gostei de estudar, sempre, sempre. Sempre Que foi algo que maravilha. eu Joana, gostei. o seu trabalho, ele não é só em Portugal, ele é fora também? Você faz fora, trabalha Sim, fora? sim, Fora de Lisboa? sim. Atendemos toda Portugal, né? Uhum. E o ano passado nós tivemos algumas agendas fora de Portugal, fomos para a Suíça, fomos para Londres. Então, assim, e juntamente com a equipa, né, a gente consegue atender fora do Ai, que país, bom. né? Mas a gente tem esse objetivo também de ter mais trabalhos fora. Mas eu acredito muito, Zezé, que a gente precisa estruturar a casa primeiro, Sim. sabe? Não adianta a gente querer. Eu sempre fui muito pé no chão. Eu tive uma reunião com a minha equipe e eu disse para eles: olha, tenho pessoas e conheço pessoas que estão em patamares maiores do que o meu, mas com a casa bagunçada. Então, às vezes, é um processo, Zezé, que eu posso estar muito bem durante 3, 4 anos, mas Sim. no 5º ano, por não ter as coisas Estruturado? organizadas, estruturadas, esse 5º ano, porque quem é empreendedor sabe, hoje eu posso estar muito bem, Sim. mas amanhã ou depois, não. Então, uma casa estruturada, Zezé, mesmo que
venha as tribulações, venha a luta do empreendedor. Eu falo isso já Sim, dentro da vida empresarial, tá? Não falo isso nem na vida pessoal, porque sim. vida pessoal é você e seus filhos. Acabou o negócio, vai viver com a família e vai viver Uhum. bem. Mas dentro da área profissional, existem muitos desafios. Que se não tiver uma estrutura, não tiver pé no chão, não souber estruturar bem as coisas, acaba que. Então, assim, eu não sou aquela pessoa de vangloriar, porque uma fase é boa, Sim, eu estou na melhor fase da minha vida. Não, aquele momento da melhor fase é uma fase que eu vou pensar, poxa, estamos vivendo essa fase, eu olho muito o negócio de cima, sabe? Eu sim. nunca olho o negócio ali, hoje entrou 5.000 euros aqui de um projeto. Para Uhum, mim, uhum. eu preciso entender, peraí, esse projeto, eu preciso alinhar ele muito bem Sim, para que ele traga que outros. bênção. Preciso Tem fazer que aqui, ter os pés no desempenhar, chão, né, Joana? preciso desenvolver bem esse projeto. Porque ele não precisa ser o único projeto, ele precisa ser muito bom para que venham outros. Sim, E o pé no chão é exatamente isso, é estruturar o negócio para que venham mais, para que a gente possa alcançar mais empresas, mais negócios e trazer mais resultados. Mas eu sou muito pé no chão em relação a essas coisas de, né, de querer o mundo, abraçar o mundo, sim, e depois a gente não conseguir fazer, porque realmente eu já vi acontecer isso com muitas pessoas e ninguém está isento disso, né? Então, acho que sim, aprender um pouco com as experiências dos outros sim, faz com que a gente alcance ali os sim. resultados que a gente quer, né? A Joana é muito simples, pessoal. E eu quero saber. Ouvi dizer que você ganhou um troféu aí, não foi só um. Eu queria. A Joana é muito simples, gente. Mas eu queria saber um pouquinho, porque isso também é bom, né? A É, palavra de Deus diz: dá honra a quem tem honra, né? Quem merece, né? Então, é. E eu vou dizer aqui uma coisa que foi bem parte de Deus. Numa sexta-feira, era culto das irmãs, a pastora Isabel chegou na igreja e falou assim: olha, eu vi você num palco recebendo um prêmio. Eu falei, foi, pastora? Eu falei, olha, pastora, faz parte, está lá no meu caderninho dos sonhos, ser reconhecida como fotógrafa em Portugal. Está lá, ai, meu que caderninho. Eu bênção. preciso cumprir a única parte que falta agora. Então, eu preciso ter esse reconhecimento. Então, estou aguardando. Na hora que me chamar, eu estou pronta. Quando foi na segunda-feira, chega uma mensagem para mim, que foi, inclusive, a pastora Franciele, que me mandou, já me conhecia até da igreja mesmo, dos eventos e de tudo, e ela me fez esse convite para participar dos melhores do ano. Uau. E eu recebi aquilo como eu falei, meu Deus, mas na sexta-feira a pastora falou comigo, e na mesma hora eu mandei a mensagem para a pastora e confirmei e fui, tem lá o meu vídeo, Joana Marques, fotógrafa, enfim, Ai, tem que lá bênção. a chamada e foi uma fase, assim, maravilhosa, porque eu contemplo sempre essas coisas, eu não uso essas coisas para mim, que Sim, mesmo eu trabalhando nessa área onde a gente precisa focar nisso, sim. mas eu vejo isso apenas como uma conquista. Não uso muito isso para me Sei. engrandecer ou para me aparecer, ou, enfim, não é realmente não é essas palavras. Eu acho que é importante usar esses reconhecimentos para que as Sim. pessoas saibam realmente onde a gente chegou, O mas valor do seu trabalho, isso, né? eu Para reconheço, valorizar. não uso isso para me engrandecer de forma Sim. alguma, mas realmente foi. E isso foi em 2022 ou 2023, não me lembro. E aí foi quando eu comecei a estudar programação, saí um pouco aqui do estúdio, deixei a turma fazendo, né, o meu time fazendo tudo que tinha aqui para fazer e fui estudar. Então eu passava muitas semanas fora estudando e focada nesse projeto. E foi quando eu recebi o segundo convite para essa nova fase. E foi em 2024, 2025 que eu já estava Uau. estudando, e aí já não, o prêmio já não foi como fotógrafa, já foi como empresária Glória a e Deus. do audiovisual, Glória esse a Deus. reconhecimento. Então, assim, Zezé, eu tenho buscado todos os dias, e isso tudo faz parte de uma construção onde eu quero chegar. E a É, Joana tem alguma ligação com a revista Voix? estamos Que eu agora, ouvi a Joana comentar qualquer coisa no estúdio e eu falei: "Ah, vou perguntar". isso, a Lembrei. gente, estamos aí com esse projeto da revista Voix, e com o Rogers Farone, né, a gente tem ocupado esse lugar na revista, que é toda a produção de conteúdo, produção Que bênção. né, de toda a equipe dele, né, dos programas. Então a gente tem estado à frente desse projeto aí do Glória Rogers a Farone. Deus. É uma honra para nós também estar juntos aí desse grande Glória a projeto. Deus. E cada dia vamos buscando, né, Zezé, mostrar o É, nosso tem que ser melhor. assim. E quando a Joana falou tomou um ato de fé, né.
Ela já entrou aqui profetizando e declarando, e ela está vivendo aquilo que ela profetizou, aquilo que ela declarou, aquilo que ela visualizou lá atrás. Então, é muito importante também a gente olhar, né, e começar a visualizar aquilo que Deus tem para nós. Né? Porque muitas das vezes nós pensamos, sonhamos e a gente pensa assim, isso é coisa de mim. Não, porque antes do pensamento chegar na nossa mente, da gente visualizar, o Senhor já sonhou aquilo para nós e por nós. Então é por isso que a gente alcança, porque a gente acredita que vai conseguir, como eu creio também que eu vou conseguir muita coisa. Esse ano, o meu pastor, o pastor Ismael Silva, a palavra profética da nossa igreja é o ano da fé que se vê. E eu já estou vendo muita coisa acontecendo na minha vida, Glória a muita coisa Deus. tem acontecido. E eu sinto no meu espírito que não é só na minha vida, até mesmo na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas os cristãos, os irmãos que não são da mesma congregação que eu sinto que é um tempo novo para os cristãos, o ano da fé que se vê, onde muita coisa vai acontecer até o fim do ano. Eu creio, Maravilha, Zezé. eu tomei posse dessa palavra, né, que o pastor teve essa revelação do Senhor, e tomei posse, e eu tenho visto muitas pessoas também alcançando coisas, e eu falo, meu Deus, realmente essa palavra tem surtido um efeito não só na nossa vida, né, nós da Embaixada Cristã, Sim. mas na vida dos cristãos, dos irmãos que eu conheço, né? Eu queria saber qual o diferencial da sua produtora em relação das outras que tem aqui em Portugal, que existem cá. Qual a diferença? A diferença, Qual esse diferencial que eu quero saber? Eu acredito que comprometimento, Zezé. Meu Deus. O comprometimento com a pessoa que confiou, né, o seu projeto, confiou, né, os seus sonhos, né, os resultados que quer alcançar. Eu acredito que realmente é esse diferencial. Eu sempre falo que eu sempre vou entregar mais do que o cliente compra de nós. Porque não é simplesmente pelo valor, Zezé. Não é simplesmente, eu sei que nós temos uma ferramenta muito importante, nós reconhecemos que está no digital, nós reconhecemos que está mostrando o que de melhor sabe nas redes sociais, ou seja lá onde for, qual meio de comunicação use, eu sei que realmente traz resultados, mas às vezes tem pessoas tão ingênuas, sabe, que quer alcançar resultados, mas não sabe o caminho, e nós sabemos o caminho que leva essas pessoas a terem seus resultados. Então, o comprometimento que nós temos com o cliente, de resolver o problema dele, de conhecer realmente de fato as dores da empresa e assumir aquilo como um comprometimento. Eu tenho convicção que a diferença está nessa, porque eu tenho muitos colegas que têm produtoras e às vezes não dá conta, sabe, Zezé, de estar junto com o cliente, de ouvir. Eu tive essa semana na casa de uma cliente, fechando um projeto, eu saí quase 1h da manhã. Casa da cliente. Meu Deus. Quase. É um projeto grande, é um projeto onde tem muitos detalhes e ela gosta de que esteja... A gente usa muito inteligência artificial hoje para muitos projetos e, claro, sempre com o olhar do cliente. Sim. Mas eu gosto que o cliente dê... O que você quer que faz aqui? Tem cliente que não está nem aí. Olha, Joana, pode usar a inteligência artificial mesmo, eu não tenho tempo, eu não sei usar. Pode usar a inteligência artificial. E a gente usa. Mas tem clientes que querem ter o seu olhar. Então, eu tenho esse tempo de estar, né? Hoje, estava vindo para cá, eu recebi uma mensagem da cliente, falou assim, olha, Joana, eu estou essa semana cheia de reuniões. Se você conseguisse passar aqui para a gente poder fechar o projeto tal. Falei, posso. Aí eu tenho hoje um compromisso. Depois desse compromisso, vou lá ter com essa cliente para a gente finalizar ali algumas coisas. E eu sei que eu vou sair dali hoje tarde, porque a gente vai desenhar tudo. Sim. Então, eu acho que ter compromisso com o cliente, entender quais são as dores e os resultados que ele quer alcançar. Acho que isso é um diferencial que eu carrego na minha profissão e em tudo que eu faço. É isso, é ter as coisas bem ajustadas, bem alinhadas, ter um processo definido, sabe? E é isso, ter um passo a passo, acompanhar os resultados de cada passo que é dado. Acho que isso é o maior diferencial que nós carregamos aqui. Uma coisa que eu observei em você, Joana, é que você tem um dom, já estou falando para você tem um dom de impulsionar as pessoas. Como é que é isso? Você olha a pessoa e você pensa assim, essa pessoa seria boa para fazer tal coisa. Você tem isso? Eu estou falando por causa de mim. Sim. Estou falando por causa de mim porque você olhou para mim
e me fez uma proposta e eu senti que você estava sendo impulsionada por Deus para me proporcionar aquilo, entende? É. Então eu falei, meu Deus, Joana tem um dom de impulsionar as pessoas. Zezé, eu não gosto muito de ver pessoas com a mente atrofiada. Eu tenho um problema, eu não gosto de estar com pessoas que têm uma mente atrofiada. Eu não sei se isso é um defeito que tem pessoas que não aceitam, ou pessoas que olham com um olhar meio torto, mas Eu aceito. eu não consigo estar com pessoas que não acreditam em si. Meu Deus, Joana. E isso é uma coisa que assim, rapidamente eu identifico. E já aconteceu muito de pessoas que, inclusive, que vieram trabalhar comigo na minha equipe, que não conseguem ver o potencial que tem em Meu si Deus. próprio. E eu realmente não consigo caminhar com pessoas que, mesmo que eu diga, olha, você é capaz disso, olha, busca em você, você consegue, e a pessoa própria diz. Ai, Então, meu eu acelero a pessoa quando ela reconhece o Uhum. talento que ela tem, ou que Uhum. não sabia que tinha, Uhum. mas que quando a gente impulsiona, a pessoa diz, Uhum. olha, realmente eu consigo, olha, eu consegui. Então, assim, eu gosto de estar com pessoas que entendem que conseguem dar um passo maior do que o que já tem dado, e eu gosto de impulsionar. Eu acho que isso é um dom, não sei, Eu né, é um acredito que dom, sim. mas eu gosto de acelerar, assim, as pessoas, eu gosto de identificar o que a pessoa tem de melhor, eu gosto de acelerar. Quando eu tive lá com as irmãs, era algo que eu fazia, então as irmãs às vezes tinham sonhos, às vezes, oh, menina, Meu e não sei o que, Deus. às vezes, eu quero ser manicure. Joana, você acha que eu sei? Tudo, Zezé, que as Meu irmãs Deus. queriam, faziam planos de ter, de fazer, foi em algum lugar, ouviu, ela chegava, no outro dia era uma. Eu tinha que ficar ali só ouvindo as irmãs, porque elas tinham os projetos, tinham as ideias e elas iam me falar, porque eu realmente tive isso tenho isso, né, de impulsionar e dizer, vai sim, você consegue, o que que eu posso fazer por você para te ajudar? E eu acredito que isso é uma coisa que eu gosto muito de. E quando a Que pessoa diz maravilha. que gosta, eu tenho uma cliente aqui que eu sou apaixonada pelo projeto dela, porque a primeira reunião que a gente teve junto, ela disse assim, ó, Joana, eu acredito demais no meu projeto. E tipo assim, era zero, ela estava iniciando, tem 1 ano e pouco que ela está aqui, e ela disse assim, Joana, eu acredito demais nesse projeto, demais. Então, quando a pessoa acredita naquilo, por menor que seja, pelos pequenos resultados, eu acho que tem um potencial muito grande na pessoa e eu estou aqui Hum. para acelerar, é só me Amém. procurar e eu Ah, gosto de. amém. Inclusive, estar aqui hoje foi um desafio que a Joana me propôs e falou assim: Você quer fazer o podcast? E eu falei assim: Quero, Joana. Bora fazer. Quero, Joana. É assim, eu quero voar, eu quero voar. Quem me conhece sabe. E eu aceitei o desafio, estou aqui e graças a Deus Ótimos resultados, né, já vai Zezé? fazer quase um ano, né? Daqui a Daqui a pouco, pouco é faz um verdade. ano. Então, nós temos Muita sido coisa mudou muito na sua vida, abençoados. né, Zezé? Mudou. eh, Conheci muita gente e pessoas maravilhosas que já passaram por aqui. E eu tenho visto, assim, depois que eu estou aqui, um crescimento diferente, tanto na minha vida secular como na minha vida espiritual também, né? Tem mais novidades que estão chegando, que depois a gente vai falar sobre uma empresa que eu entrei aí, né? Que a gente vai Precisa começar a falar. divulgar, nós vamos falar disso mais para frente. E eu estou muito feliz de estar aqui. E só vou fazer a última pergunta para a gente encerrar. Geralmente, quando o cliente chega até a sua produtora, ela já fez assim, já pesquisou, já fez uns orçamentos. E quando o cliente chega aqui, você oferece só aquilo que o cliente está procurando ou você sempre tem um algo mais para falar e oferecer? Zezé, quando a gente marca uma reunião com o cliente, a gente primeiro nem apresenta nada para ele. A gente primeiro tem que entender o que ele precisa, porque eu não posso dizer para a Zezé, Zezé, você tem que fazer um podcast se eu nem sei o que a Zezé faz, qual é a ferramenta que vai ser boa para a Zezé naquele momento. Então, antes de apresentar qualquer produto para o cliente, eu preciso primeiro entender, porque às vezes, Zezé, tem clientes que não é só colocar na frente de uma câmera, ele não vai encontrar os resultados dele na frente de uma Hum. câmera. Então, os pilotos são sempre muito importantes, claro, mas não é simplesmente colocar na frente de uma câmera, é direcionar ele com outras ferramentas. Então, eu procuro sempre entender.
o cliente naquele Sim. momento, entender quais são as perspectivas dele, quais são os resultados que quer alcançar. E aí a gente vai direcionando, porque temos muitos outros produtos, né? Não é só o podcast. A gente cria um website, a gente cria ferramentas onde pode acelerar os resultados internos da empresa. Então, há muitas outras coisas que a gente pode fazer, mas isso tudo mediante a uma reunião Sim. antecipadamente com o cliente para que a gente possa entender. E a Joana queria deixar alguma coisa para o pessoal que está ouvindo a gente, em relação àquelas pessoas que sonham, mas têm medo de avançar. Você tem alguma coisa para dizer? Sonhar, e eu vou até voltar aqui um bocadinho atrás, que existe os planos de Deus. A gente que está dentro desse âmbito espiritual, eu ouço muito as pessoas falar, foi plano de Deus, foi Deus que desenhou, foi Deus que quis, foi Deus Sim, que fez. Mas eu também vejo as pessoas voltando atrás com aquilo que Deus fez. Eu não sim, acredito que Deus desfaz de nenhum sim. plano que desenhou para a nossa vida. Então eu uso diferente, eu falo que eu desenhei e coloquei nas mãos de Deus. E sim, o Senhor aprovou. Então sempre foi assim, a minha vinda a Portugal, como eu falei antes. Então assim, o que eu gostaria de dizer às pessoas é exatamente isso: sonhe, planeje, né? Faça ali as suas, né, o seu mural dos sonhos, mas apresente eles ao Senhor. Senhor, qual é o momento certo para mim viver essas experiências, para mim viver isso? Amém. Qual é o momento certo para mim poder alcançar, dar um passo maior? Né? Senhor, apresente pessoas para que possa acelerar os meus resultados. Senhor, me coloque, me Amém. capacite. Então, isso eu acho que tem que estar em nós todos os dias. Eu Porque oro assim. quando eu acordo todos os dias, eu falo assim para o Senhor: Senhor, me apresente hoje pessoas novas. Senhor, me coloque numa mesa onde eu possa ouvir coisas diferentes, que eu não saiba nada sobre aquele assunto, mas que era assunto que eu precisava ouvir, Que que eu bom. precisava acrescentar na minha vida. Então, eu acho que sonhar é importante, mas entender o sonho e colocar ele nas mãos do Senhor, eu acho que é Sim, muito importante. Eu não sou de espiritualizar as coisas, tá, Zezé? sim, Mas o meu íntimo, eu trabalho dessa maneira. Eu sim. sempre gosto de colocar tudo nas mãos do Senhor. Não sou Amém. aquela pessoa que está o tempo inteiro espiritualizando as coisas, nunca fui, Sim, mas eu tenho essa minha fé em Cristo e eu apresento tudo ao Senhor. amém. E Tudo, não há mãos tudo. melhor para colocar, né, do que Não as mãos tem. de Deus, não Apresento é? todos os meus sonhos. Tenho muitos sonhos, Zezé. Meu Deus. Muitos sonhos, muito. Eu nem quero perguntar de projetos, pessoal, porque assim, eu sei que a Joana tem muitos, mas nós vamos saber as novidades. Sim, Nós sim. vamos saber no tempo certo, né, No tempo Joana? certo. Projetos tem muitos, Zezé. Né? Projetos tem muitos e não é porque a gente anda com visão em muitos lugares, não. Hum, Todos os projetos estão associados ao nosso negócio, sim, estão associados à produtora, à equipe, né, à empresa. Então, tem muita coisa acontecendo, as pessoas já acompanham o nosso trabalho, já sabem, e muita coisa boa que está acontecendo aí, vocês podem graças a, acompanhar. graças a Deus. Pessoal, é isso. Que vocês possam também divulgar, né, o podcast, né, que vai nos abençoar para que nós possamos expandir cada vez mais. Eu sei que a Joana vai continuar puxando por mim, porque Com ela certeza. impulsiona e ela é uma bênção, tem sido uma bênção na minha vida, graças a Deus, né? E estou muito feliz por estar aqui, por estar nesse espaço que ela me proporcionou, né? Debaixo de uma direção do Senhor. E estamos aqui para fazer a vontade do Senhor aqui neste lugar, nesse espaço, né? Aqui nós podemos conversar, ter liberdade para sentir também a presença de Deus. Tivemos aqui Verdade. também com Marcelo Oliveira, com a Lohane Oliveira, e teve aquele ambiente Foi assim muito de bom. espiritual, a pastora Simone, as pessoas que passaram por aqui, eles sempre deixam alguma coisa, né? Tanto para nós que estamos aqui, como para vocês que estão em casa nos assistindo. Então, procura divulgar esse trabalho, né? O podcast Tomando Posse da Unção, que possa abençoar todos os dias da sua vida. Deus abençoe cada um e até a próxima. Até a próxima.